Bem, para introduzir no tema de hoje, segura o slide ainda aí, Luiz, não precisa pôr não. No tema a respeito de hoje, eu queria começar contando uma história para vocês. Teve um missionário, irmãos, que foi até uma tribo, um grupo de homens, assim, que de difícil acesso, um lugar onde não havia energia elétrica, não havia chegado rádio, não havia chegado televisão, onde as pessoas viviam isoladas de todo mundo. E esse missionário, chegando lá nessa tribo, ele começou a descrever a respeito de Jesus Cristo, né? E ele começou a falar a respeito do caráter de Jesus, começou a falar a respeito das coisas que Jesus fazia, do exemplo que Jesus havia deixado. E aquela tribo, aqueles homens daquela tribo, escutando atentamente o relato daquele missionário, até que um homem levantou a sua mão e falou assim: ei, eu conheço esse Jesus, ele esteve aqui ano passado. E aquele missionário, sem entender muito, mas como assim? Explica. Não, ele veio aqui também, como você chegou aqui, ele veio aqui, ficou um mês conosco, mas você está falando aí, eu estou reconhecendo, eu lembro, eu conheço esse cara, eu conheço Jesus. Só que ele falou que o nome dele era diferente, não disse que o nome dele era Jesus. Acho que o nome dele era João ou José. E aí aquele missionário havia se dado conta que antes dele, um outro missionário havia estado naquela tribo e passado ali um mês e pouco com eles. E o interessante é que quando o missionário agora estava descrevendo a respeito de Jesus, eles falaram: não, nós conhecemos essa pessoa. Nós conhecemos, né? Porque na mente deles, a descrição desse missionário aqui batia exatamente com a descrição daquele homem que outrora estivera lá naquele lugar junto com eles. Então eles reconheceram Jesus na vida daquele missionário que havia estado lá anteriormente. Sabe, e isso me remete ao significado do termo cristão. Você sabe, esse termo cristão, ele surgiu mais ou menos no século II. Né? Foi uma forma, você sabe, no século I, Jesus estabeleceu a sua igreja e falou para os seus apóstolos, né? Falou: ide por todo mundo e espalhai o evangelho. Mas você sabe, o negócio estava tão bom, a poltrona estava tão confortável, estava tão fofinha, o ar-condicionado estava tão gostoso, que os discípulos falaram: não, nós não vamos sair daqui não, vamos dar mais um tempinho para nós, Jesus, está tão gostoso essa comunhão. E aí, é claro, a vontade de Deus ela é sempre perfeita. No ano 70 da era cristã, o exército romano destruiu Jerusalém, cumprindo inclusive uma profecia bíblica, que falou que Jerusalém ia ser pisada pelos gentios. E aí esses homens foram espalhados por toda a terra, fugindo, né? E até hoje você tem os judeus espalhados por todos os cantos do mundo. Mas é interessante que aqueles homens que saíram dali, eles levaram consigo uma semente. Eles haviam entendido o evangelho, eles haviam entendido a respeito de Jesus Cristo, eles haviam entendido, você sabe, a igreja de Atos foi uma escola perfeita para eles. E se você ler lá em Atos 2, eles tinham uma vida tão maravilhosa, uma vida em comunidade, onde a comunhão era diária e todo o povo olhava para eles, e a Bíblia fala que o povo ia achando graça aos olhos do povo, e eles foram espalhados. E onde eles foram, eles começaram a falar de Jesus Cristo. E aí mais ou menos ali no século II, no ano 100, onde eles estavam, as pessoas começaram, inclusive isso começou de uma forma pejorativa, a chamar essas pessoas de cristãos. Cristãos, que significa que você é um Cristo, você é um cristão, você parece Jesus Cristo, você é um mini Cristo, no sentido de você parece esse seu jeito. Já aconteceu com vocês de alguém chegar lá, por exemplo, no seu trabalho: ó, lá vem o crente. Já aconteceu? Espero que sim. Lá na faculdade: ih, ó, o pastor chegou. O povo acha que está ofendendo, eu acho que é um tremendo elogio, irmãos. Ih, ó lá, ó o pastor. Às vezes não é nem pastor, né? Mas é a maneira pejorativa das pessoas se referirem a nós. E aqueles homens de Deus se pareciam tanto com aquele Jesus Cristo que eles pregavam, que as pessoas, de uma forma pejorativa mesmo, fazendo chacota: olha lá o cristão, olha lá o crentão, olha o crente vindo, olha o pastor vindo aí, já vem ele falar com a história dele. Então,
o termo cristão se tornou isso, eram pessoas que eram parecidas com Jesus Cristo. E você sabe, claro, com o tempo, no ano 300, Roma se converte ao cristianismo, o cristianismo passa a ser a religião oficial do Estado, né? Aliás, a única religião, daí vem o termo católico, que significa universal. Então, o imperador de Roma, Constantino, ele funda uma religião única. A partir de então, ninguém pode ter outra religião. É uma única religião universal. Então, por isso que a gente chama de Igreja Católica, ou seja, universal. Igreja Católica Apostólica Romana, porque foi Roma quem fundou essa igreja. Só que aí tem um problema, irmãos. Você não tinha opção. Então, tinha lá aquela pessoa que servia aos deuses pagãos, agora ela precisava falar que era cristão. Tinha lá o fulano lá que gostava de fazer um despacho, agora você vai ter que ser cristão, senão o imperador corta a sua cabeça. E aí você tem uma mistura. Você tem os cristãos genuínos, que inclusive ser cristão, antes de Roma se tornar a religião oficial, eles eram perseguidos. Então você falar que era cristão, você corria risco de vida. E nós sabemos, né, que no Coliseu o espetáculo para os romanos eram ver os cristãos sendo jogados para os leões. Mas a partir do ano 300 a situação se inverte. Agora o errado é não ser cristão. A moda do rei, não tem um desenho que chama assim? A moda do rei. Agora o rei resolveu ser cristão e todo mundo tem que ser cristão. E aí nós temos um problema, porque você banaliza esse termo cristão. Cristão deixa de ser aplicado para aqueles que realmente pareciam com Cristo, mas passa a ser uma denominação. Passa a ser apenas um estilo de vida. Então, se você for para alguém aqui nos Estados Unidos e você fala assim, o que você é? Eu sou cristão, ou seja, se tornou uma opção. Você está me entendendo? Qual que é o seu gênero? Eu sou homem. E qual que é a sua religião? Eu sou cristão, uma opção. Falei, mas onde que você pratica? Não, eu sou não praticante. É possível você ser cristão e não ser praticante? Não, não é. Mas você veja, se tornou uma denominação, se tornou algo simplesmente nominal. Como democrata ou republicano. Você escolhe o lado que você vai ficar. Mas deixa eu dizer para você, a vida cristã é muito mais do que isso. A vida cristã é muito mais do que isso. Deus quer que nós sejamos conhecidos como verdadeiros cristãos. Amém? Sabe, então, hoje eu queria falar para você algo que Jesus Cristo falou. Talvez a característica que mais chame a atenção para as nossas vidas é quando nós expressamos a Cristo. É o caráter de Cristo forjado em nós. E a Bíblia fala lá em Efésios que Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem de quem? De Bill Gates. Tem gente que quer ser a imagem de Bill Gates, iates, casas, mansões, né? Não tem? Eu estava lembrando, não sei se eu vou entregar a minha idade, mas tinha um desenho do Pica-Pau que ele ficava sonhando. Quem já viu? Iates, casas, mansões, carros. E, você sabe, tem gente que quer ter essa imagem. Não, eu queria ter a imagem de um jogador de futebol famoso, do Cristiano Ronaldo. É bonitão o cara, eu queria ter essa imagem. Ser rico, bonito, né? Ser talentoso. Mas veja, a Bíblia fala que o Senhor... Você falou amém? Ah, bom. Famoso, tá bom. Glória a Deus. Eu tenho meus seguidores no YouTube, tá? Irmãos, mas Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem de Cristo Jesus. Sabe, o problema é que a igreja tem se esquecido disso. Tem se esquecido e muitas vezes as pessoas estão na igreja com o motivo errado. Elas estão aqui para poder alimentar o sonho delas. Você já parou para pensar nisso? As pessoas elas chegam aqui com os seus sonhos, com os seus projetos. Muitas vezes as pessoas chegam pela primeira vez, eu vim aqui porque eu estou buscando tal coisa. Quem já ouviu falar isso? Não precisa levantar a mão não.
Eu vim aqui para buscar tal coisa. Eu falei, aqui você não esqueceu não, filho. Estou buscando a restauração da minha família. Estou buscando a minha restauração das minhas finanças. Estou buscando a prosperidade. Não, deixa eu dizer. Aqui você só vai achar uma coisa. Cristo. Mas a boa notícia é que se você achar Cristo, você achou todas as coisas. O problema é que se você fica buscando essas coisas e não Cristo, você não vai encontrá-las aqui. Você não vai achar nada, você vai perder seu tempo. Porque, na verdade, a solução de todas as coisas é Cristo. A Bíblia fala, buscai o reino dos céus e todas as coisas serão acrescentadas. Deixa eu dizer, se você tiver o caráter de Cristo, você não vai ter problema no casamento. Você vai não ter problema com as pessoas, você vai ser alguém resolvido, você vai ser alguém são na relação com as suas finanças, com as coisas, você vai ser alguém próspero, porque assim foi Jesus Cristo. Mas a igreja tem perdido, tem se distraído, sabe, irmãos? Isso tem me martelado na cabeça nos últimos tempos, a questão da distração dentro da igreja. Sabe, e às vezes a gente vem na igreja buscar um monte de coisa, vem buscar comunhão. Você sabe, aqui nos Estados Unidos a gente vê muita coisa. Eu lembro de um casal que eu conheci aqui, e esse casal não queria ser crente, só queria comunhão. Tá bom, tá gostoso aqui, tá legal. Eu falei, não, filho, aqui... Vai procurar o Rotary, vai procurar o Lions Club, vai procurar o que você quiser. Aqui não é clube. Aqui nós temos um propósito. Aqui nós estamos buscando a Cristo. Sabe, e quando eu falo do aspecto de buscar a Cristo, irmãos, eu gostaria que você entendesse. A Bíblia fala que tudo na Bíblia, tudo na caminhada cristã, ela tem dois aspectos. Quantos aspectos? Dois. A Bíblia fala de uma porta estreita, mas a Bíblia fala de um caminho estreito. Então você tem a porta estreita e o caminho estreito. Então tudo na vida cristã, você tem dois tipos de experiência. Experiência de porta e experiência de caminho. Amém? Experiência de porta, experiência de caminho. O que é a experiência de porta? É algo que é repentino. De uma vez, você aceitou Jesus e você foi feito nova criatura, você recebeu o Espírito de Deus e você foi transformado, você recebeu o Espírito Santo, aconteceu repentinamente. É uma experiência de porta, você está aqui num ambiente, você passou por ela, você entrou num outro ambiente. Mas a Bíblia fala que existe a experiência de caminho. E a experiência do caminho é diferente da experiência de porta. A experiência de porta ela é repentina e muitas vezes um único passo é suficiente para você mudar toda a situação. Mas a experiência do caminho, ela é a experiência que é progressiva. Ela é uma caminhada, é onde você constrói algo. Sabe, e muitas vezes nós entendemos a experiência de porta, mas ignoramos a experiência do caminho, a experiência de você caminhar, de você avançar progressivamente. Então, no dia que você se converteu, você teve uma experiência de porta ou caminho, irmãos? De porta. Agora eu quero dizer que há uma experiência de caminho para você. Se você não entender isso, você vai ficar parado. Nada vai avançar. Aliás, as pessoas que acham que Deus só quer salvar, uma vez que você foi salvo, você não tem nada para fazer. Mas nós não cremos assim. Há uma experiência, porque aquele que nos chamou, também nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Deus quer que você se pareça com Jesus. Amém? Fala para quem está do seu lado. Deus quer que você se pareça com Jesus. Irmãos, isso é maravilhoso. Você sabia que Adão se parecia com Jesus? Adão foi criado imagem e semelhança de Deus. Mas você sabe, quando o homem peca, ele perde a glória. E aí você lê lá em Romanos que todos nós estávamos destituídos, separados da glória de Deus. Então houve um momento que o homem perdeu essa glória. E aí Jesus vem para resgatar essa posição que havia sido dada ao homem. Que Adão tinha naturalmente, o homem perdeu e agora Jesus traz de novo. E a Bíblia fala que todas as vezes que nós contemplamos a Ele, que nós ouvimos a Sua palavra, que nós louvamos a Ele, nós somos transformados de glória em glória. Quero dizer que um pouco mais de glória é acrescentado sobre a sua vida.
Mas assim como eu falei a respeito da profecia no começo, em que às vezes a gente recebe a palavra profética e achamos que as coisas vão acontecer de uma vez, da mesma forma que a palavra de Deus fala que Deus predestinou você para ser conforme a imagem de Jesus, eu quero dizer que não adianta você ficar sentado esperando as coisas acontecerem. E esse é o problema. Tem pessoas que acham que creem na predestinação, mas num exagero de predestinação e falam, não tem que fazer nada. Na verdade, o homem não faz nada, já está tudo feito. Pula desse prédio aí, vamos ver se está tudo feito mesmo. Ninguém topou até hoje. Então, para ver no que dá. Já está predestinado, ué. Mas não, irmãos. Deus estabeleceu um caminho, mas é você quem decide até onde você vai. Amém? Agora, que caminho é esse, irmãos? Então, eu queria que você lesse aqui comigo. Abre sua Bíblia lá em Mateus 13. Perdão, Mateus 16. No verso 24. Eu vou falar para você que caminho é esse que Jesus estabeleceu. Mateus 16, verso 24. Segura aí, Luiz. Projeto ainda não. Então, disse Jesus aos seus discípulos. Só para você entender o contexto aqui de Mateus 16, verso 24. Jesus está falando a respeito de sua morte e ressurreição para os seus discípulos. Amém? Para quem que ele está falando? Para os discípulos. Veja, isso aqui não é palavra para quem não é convertido. Isso aqui é para os discípulos. Então, disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então aqui Jesus está falando de um caminho, amém? Ele está falando, alguém quiser vir, alguém quiser me seguir, ou seja, eu vou caminhar. Agora, você teve a experiência de porta, você entrou aqui, você se converteu, mas eu vou falar a respeito da experiência de caminho. E Jesus está falando qual o caminho. Jesus fala, olha, se você quiser vir após mim, agora eu vou caminhar, agora tem um caminho, agora tem um processo. Que processo que é esse? Se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz. Cadê? Deixa eu abrir aqui que eu... Se alguém quiser vir, toma a sua cruz e siga-me. Mas acho que é em Marcos 8:34. Abre lá. O mesmo... Marcos 8:34. Traz um complemento que Mateus não fala. Diz assim: então, convocando a multidão e juntamente seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Que é basicamente a mesma coisa, mas nessa manhã eu vou falar sobre esses dois aspectos do caminho. Projeta para nós agora, Luiz. Os dois aspectos que Jesus fala: tomar a sua cruz e negar a si mesmo. Você sabe, Jesus ele está dando o caminho pelo qual, primeiramente, ele andou, mas é o caminho que ele dá para o discípulo. E é interessante que ele começa o seguinte, ele fala assim: se alguém quiser. É interessante que nada no Evangelho, nada daquilo que Deus faz, apesar de que Deus quer muito, você não é obrigado a fazer. A sua salvação não é obrigada. É interessante o quanto que Deus é amoroso, porque veja, Deus ele criou você e ele era o seu dono, e ainda assim ele permitiu que você decidisse o seu destino. O homem ele escolhe o pecado, o homem vai lá, faz tudo errado. Deus envia Jesus para salvar o homem se torna salvo. E Deus é tão nobre que ele fala assim para você: você agora pode escolher. Pode escolher o que você quer fazer da sua vida, mas deixa eu dizer, se você quiser vir após mim. Sabe, nunca julgue as pessoas. Tem pessoas que falam, mas lá na igreja é cheio de... Tem o cara que é assim, como que ele está lá na igreja? Veja, porque isso aqui é algo opcional.
É Deus quem dá a opção para você. Mas olha, se você quiser ser meu discípulo, se você quiser andar no mesmo padrão, se você quiser se parecer comigo, eu quero dizer, o caminho é esse aqui, ó. Tome a sua cruz, negue a si mesmo. Sabe, esse talvez seja o aspecto mais importante das nossas almas. E aí em seguida, voltando agora lá para Mateus, por que é importante isso, irmãos? Voltando lá para Mateus 16, eu esqueci o verso, cadê o verso que era? Verso 24. Aí que a Bíblia mudou a versão aqui. Em Mateus 24 ele diz assim: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome essa cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem quiser a vida, quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Então veja, Jesus está falando aqui da verdadeira vida. Porque ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Então o primeiro princípio para que você entenda isso é você entender que há dois tipos de vida, irmãos. Quando a Bíblia fala assim, que Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, eu quero que você entenda que a vida em abundância do ponto de vista de Deus não é o nosso ponto de vista de abundância. Como eu brinquei agora há pouco aqui, o que é vida em abundância para nós, irmãos? No conceito natural das pessoas. É a pessoa que está cheia de dinheiro, a pessoa que está vivendo a sua vida para si mesmo e está fazendo tudo aquilo que dá na telha. Agora, a prática não confirma isso, irmãos, porque senão rico não se matava, rico não tinha depressão, rico não tinha problema. Essas pessoas que muitas vezes têm esses momentos de felicidade, você percebe que são pessoas vazias por dentro. Então Jesus está falando que há um tipo de vida que é diferente da vida que o mundo oferece. E quando Jesus fala, eu vim para que vocês tenham vida, Ele está falando da vida de Deus. Jesus veio para que você experimente um novo tipo de vida. Agora, para que você possa receber esse tipo de vida, o pressuposto primeiro qual que é? É você abrir mão do outro estilo de vida. Por isso que ele fala, aquele que quiser guardar a sua vida natural, perdê-la-á. Mas aquele que estiver disposto de perder a sua vida, realmente vai experimentar a verdadeira vida. Sabe, eu quero dizer para você que há um padrão de vida que Deus estabeleceu para você. Há um padrão de vida eterno. Então o primeiro padrão é o negar a si mesmo. Sabe, para que você possa entrar de cabeça e viver a vida cristã, você vai ter que entender que os seus desejos, e quando fala negar a si mesmo, está falando a respeito da sua psique, do seu eu, dos seus conceitos, dos seus desejos, do seu ego. Sabe, quando você abre mão dessas coisas, quando você nega essas coisas, e você está disposto a experimentar a vida de Deus, sabe, esse é o caminho. Sabe, não tem como você experimentar a vida cristã sem abrir mão de si mesmo. É como eu falei, é como uma pessoa que chega aqui, ela não quer uma transformação, ela só quer um melhoramento de vida, né? E o pior é que tem muito púlpito hoje que o cara vai lá para pregar autoajuda, um melhoramento de vida. Como que eu posso viver melhor as minhas mazelas? Sabe, não é isso que Deus quer fazer com você. Então o primeiro passo para que você possa experimentar as coisas de Deus é você olhar para si mesmo e desistir da vida que você escolheu para você. Você se dá conta que as suas decisões pessoais, longe da presença de Deus, fruto do seu raciocínio, fruto daquilo que você acha que é bom, não tem valor. Porque a Bíblia diz que existem caminhos que aos olhos dos homens parecem bons, mas são caminhos de morte. Sabe, inevitavelmente as nossas escolhas são escolhas que nos levam para a morte. Você já se deu conta disso? Sabe, irmãos, eu não estou falando apenas de morte física, mas eu estou falando de uma morte espiritual. Eu estou falando de uma morte nos seus relacionamentos. Tem pessoas que estão experimentando morte nas suas casas, pessoas que estão experimentando morte nos seus trabalhos, porque fruto de más escolhas.
Ah, pastor, mas eu tinha a melhor das intenções. Não importa. Escolhas más nos levam para a morte, frutos de morte. Sabe, e a primeira coisa que você precisa se dar conta, irmãos, é que a vida que nós escolhemos para nós, a maneira como você idealizou a sua vida, o seu futuro, as coisas acontecendo na sua vida, deixa eu dizer, isso diante de Deus, se você fez isso na sua carne, se isso é fruto da sua mente, da sua ideologia, isso não tem valor diante de Deus. A Bíblia fala, aquilo que é fruto, aquilo que é da carne, é carne, que é fruto da carne, é carne. Você não pode conceber na sua carne algo que é espiritual. Você não pode conceber na sua mente natural algo que é de Deus. E é por isso que a Bíblia fala, aquele que odeia a sua vida, achará. O que é odiar a vida, irmãos? É olhar para si mesmo e chegar à conclusão que não vale a pena viver o que você quer para si mesmo. Você sabe, eu dou graças a Deus, irmãos, que eu descobri isso muito cedo. Muito cedo. Eu havia me formado, acho que eu me formei com 25 anos em Direito, já era a minha segunda faculdade. E aí eu comecei a fazer especializações, logo eu me tornei professor e pela posição, a visibilidade de professor, eu tinha um escritório, comecei a ter clientes, a começar... Para a minha idade, irmãos, eu, tirando assim pelos meus amigos na época, eu tinha muito dinheiro para a minha idade. Um garoto de 28 anos, já tinha minha casa, tinha carros, viajava para o exterior, fazia o que me dava na telha, irmãos. Aliás, estava até lembrando um dia desse, que logo que a gente decidiu abrir mão dessas coisas, a Andressa entrou numa loja e falou assim, que sensação esquisita entrar numa loja e não poder comprar o que a gente quer, né? Comprar tudo que a gente quer. Eu falei, vai acostumando. Mas eu dou graças a Deus que muito cedo, irmãos, eu caí em si. Eu descobri que aquela vida que eu estava levando não ia levar a nada, irmão. Você sabe, porque tudo aquilo que que as pessoas têm como valor, tudo passa. A Bíblia fala que o mundo e a sua vaidade, a sua concupiscência passam. Mas o resto do versículo é, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você sabe, eu quero comprar um carro zero. Deixa eu dizer uma coisa. O carro zero que você comprar hoje, ano que vem já vai ser usado. A TV grande que você tanto sonhou, no outro ano vai ter uma maior. Na Black Friday ainda, miserável, para morrer de desgosto. Você sabe, irmãos, esse mundo está tão insano que eu me lembro, na época em que lançaram o iPad, eu li a reportagem que um menino, um jovem, não sei se na Índia, num desses países do Oriente, vendeu o seu rim para comprar um iPad. Pra vocês entenderem a que ponto. Mas não precisa ir longe, irmãos. Vai lá no Brasil, pessoas que matam por causa de um iPhone. Sabe, nós precisamos entender que, e foi algo, eu dou graças a Deus que eu entendi muito cedo isso. Que o que eu estava fazendo não ia dar em lugar nenhum. Você já parou para pensar? Aonde que a sua vida está te levando? Você sabe, se você for alguém que planeja bem, o que já é uma minoria, talvez o seu planejamento seja ter uma aposentadoria boa, se alguém viver, mas eu pergunto, a vida é só isso, irmão? É para isso que você viveu, passou por essa terra aqui, curtiu, pá, feliz, alegre, triste, experimentou umas coisas, e aí foi embora, é isso? Foi para isso que nós somos criados, irmãos. Então a Bíblia fala que o ponto de partida é você entender que essa vida miserável, esse caminho que as pessoas fazem, esse labirinto onde as pessoas vivem, não é a vida de Deus. Muito pelo contrário, o ponto de vista de Deus é um tipo de vida miserável, muito pequena. Então a Bíblia fala, aquele que odeia a sua vida, o dia que você se der conta disso, e você olhar para si mesmo, e não ficar satisfeito, falar, eu não aceito esse tipo de vida, eu não aceito viver como todo mundo, eu não aceito ter os mesmos problemas, passar pelo mesmo tipo de coisa, eu não aceito ficar olhando só para o meu umbigo, a vida não pode ser só isso. O dia que você odiar a sua vida, você achou a verdadeira vida. Então o princípio
do caminho que Jesus traz para nós é negar a si mesmo. Negar a sua vontade. Porque você sabe, nós ainda somos escravos das nossas vontades. O problema é que a nossa vontade, ela está onde, irmãos? Está na nossa carne. O problema é que a nossa carne, a Bíblia fala, que é inimiga do Espírito de Deus. Sabe, então o primeiro passo é você entender que da nossa carne não tem proveito algum. Negar a si mesmo. Negar a sua vontade. Pastor, eu queria ficar dormindo hoje. Não, eu vou negar minha vontade, porque eu tomei uma decisão. Porque eu não vivo baseado em emoções. Porque eu não vivo de acordo com o que eu estou sentindo. Não, eu vivo com base nas decisões. Eu nego a mim mesmo. Eu estou sangrando, está difícil, está doendo. Eu vou porque não importa o que está acontecendo aqui. Eu tomei uma decisão. Isso é negar a si mesmo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você está me entendendo? Não é mais a minha mente, é a mente de Cristo. Não é mais o que importa, não é mais o meu desejo, é o que Cristo quer. Você sabe, é difícil para nós ocidentais, principalmente, falar a respeito de disciplina, né? Mas eu ouvi uma vez um pregador e ele falou assim: Jesus comprou a gente. A Bíblia fala que nós somos escravos, nós temos um Senhor. Você sabe, escravo não escolhe a hora que vai dormir, não escolhe a hora que vai acordar. Escravo não escolhe o que vai comer, escravo não escolhe onde vai morar, escravo não escolhe o que vai fazer. Ele tem um Senhor. Mas eu sei que às vezes naquele dia que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, talvez você só lembra que Ele é Salvador. Esqueceu que Ele é Senhor também. É que Ele é um Senhor muito nobre, irmãos. Ele deixa você fazer o que você quiser. Mas talvez Ele me mandou hoje aqui nessa manhã para dizer que apesar de você poder fazer o que você quiser, a Bíblia diz que tem um dia que esse Senhor vai voltar e vai perguntar para você: escuta fulano, escuta Elias, o que você fez da sua vidinha? Foi em muito parque temático? Passeou muito? Irmãos, não tem nada de errado essas coisas. O problema é quando essas coisas começam a virar o seu Deus. Trabalhou demais, Elias? Fez muito dinheiro? Esse papel não vale aqui no céu. Desculpa, dólar não vale aqui. Sabe, então essa é a questão, irmãos. Obrigado. Essa é a questão. Nós precisamos negar a nós mesmos. Isso fala de negar a nossa vontade. Deixa eu dizer, quando você quer uma coisa, eu quero porque eu quero o que eu quero. Sabe, ou é o que Jesus quer para você? Quem que toma as decisões na sua vida? Ou você é aquele, se é de coração, Jesus aceita, né? Tem muita gente que pensa assim. Não aceita não. Ele tem a vontade dele. E ele não é obrigado a concordar com a sua vontade. Sabe, irmãos, então, é o caminho que Jesus nos convida, é o caminho de negação de nós mesmos, negação da nossa vontade. Por que nós não experimentamos tantos milagres e tantas coisas que os homens de Deus na Bíblia? Simplesmente porque nós não estamos vivendo aquele caminho que Deus estabeleceu para nós. Estamos vivendo o nosso projeto, o nosso propósito. Isso é muito sério, irmãos, porque a Bíblia fala que o significado de pecado, você sabe, a gente acha que pecado é roubou, matou, fumou. Sabe, o ímpio pensa nisso. Eu não sou pecador, não matei ninguém, nunca adulterei, nunca isso, nunca aquilo. Não, pecado na Bíblia significa errar o alvo. Isso é uma vida de pecado. Errar o alvo. Então, se Deus mandou você fazer tal coisa, você está vivendo o seu próprio plano. Você está vivendo o seu... Pastor, mas Deus, eu sou dizimista, eu vou na igreja, eu até faço caridade, mas se não foi isso que Deus mandou você fazer, você está pecando, com a melhor das intenções. E a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Mas veja, não espera você morrer não, porque a morte não é, como eu falei, não é apenas física, é uma morte espiritual. Morte na Bíblia é separação. Amém? O que é morte na Bíblia? Separação. Porque veja, quem morre não deixa de existir. Só está separado. Quem morreu, do nosso ponto de vista, a gente não viu mais, mas ela deixou de existir?
Não, morte na Bíblia é separação. Então a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então, quando você está levando uma vida fora do propósito de Deus, uma vida de pecado, você está separado da presença de Deus. E aí por que você não vê Deus agindo na sua vida? Porque você está separado. Você está vivendo o seu próprio propósito, o seu próprio plano. Por que eu não vejo os milagres acontecer? Por que os céus não estão abertos? Porque você escolheu assim. Porque você está vivendo longe. Eu já falei, por amor a você, Deus não vai abençoar o que está errado. Tem pessoas que às vezes pedem para Deus, Deus, faz tal coisa. Você sabe, eu dou graças a Deus que tem orações que eu fiz que não passaram do teto. Eu estava tão errado, e por misericórdia a mim, Deus não escutou. Porque Ele me ama. Porque se escutasse eu ia me lascar. Sabe, irmãos? E às vezes a gente fala, por que Deus não fez? Porque Ele te ama. Porque você está pedindo coisa, você está pedindo coisa que vai te afastar mais, que vai te levar para mais longe, que você vai se estrumbicar. Entendeu? E Deus não quer isso. Por isso a Bíblia fala, negue a si mesmo. Se você quiser vir após mim, se você quiser ser um cristão, se você quiser que as pessoas olhem para você e enxerguem a Cristo, o princípio, primeiro, negar a si mesmo. Jesus não viveu para si, Jesus viveu para os outros. Sempre as outras pessoas eram colocadas em primeiro lugar. Jesus não estava ali para defender os seus próprios interesses, mas Jesus estava ali para servir. A Bíblia fala que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Irmãos, como que a gente ama ser a primazia? Como que a gente ama de ser notado? Como a gente ama de ser tratado aqui como o melhor? Deixa eu dizer, isso não tem nada a ver com Jesus Cristo. Isso é princípio satânico. Que a Bíblia fala que Satanás, não sendo Deus, ele olhou e quis ser igual a Deus. Sabe, quer ser melhor, quer ser notado. Mencione o meu nome. Você sabe, irmãos, teve uma vez que veio um casal aqui e, você sabe, nós não temos hábito, eu sei que algumas igrejas têm, mas de mencionar, olha, fulano e ciclana estão aqui, por favor, levantem uma salva de palmas para fulano, pela sua maravilhosa presença brilhantando esse culto. A gente não tem isso. Mas esse casal saiu bravo daqui. Depois falou para quem convidou que não voltava mais aqui, porque eu nem mencionei o nome deles. Eu falei, fez bem mesmo, porque aqui não. Eu tenho algumas repelentes de religiosidade, né? Um deles é a minha roupa, porque quem é muito religioso, já olha para a minha roupa, já dá a meia volta ali mesmo e já vai embora. Esse é o pastor, ele prega desse jeito. Então são meus repelentes de religiosidade. Mas você sabe, esse desejo de primazia, irmãos, isso não combina com Jesus Cristo. Isso não combina. Eu já contei um testemunho aqui, eu tenho até vergonha de contar esse testemunho, mas ele é importante, por isso, por amor a você, eu vou contar. Eu estava na faculdade, eu tinha 2 canetas na minha carteira, uma era aquela de ponta fina, e outra era uma caneta muito chique, mas não era a melhor de escrever, né? E o meu colega, e eu sentava no fundão, você sabe como que é fundão, né? Aquela bagunça, aquele ambiente de desonra, de um fazer brincadeira com o outro, de esconder o caderno, aquela bagunça toda, né? E aí num dia o meu colega, que era um dos mais arteiros, isso na faculdade já, só marmanjo aprontando, mas o meu colega, que era um dos mais bagunceiros, um dos que mais fazia pegadinha e coisa, falou assim, você me empresta uma caneta, Elias? Eu falei, claro. Ele viu que tinha 2 na minha carteira. E eu, na pior das intenções, peguei a que eu não gostava, mas era a caneta chique, e entreguei para ele. Rapaz, mas esse homem virou um doce comigo. Meu Deus do céu. Ele se sentiu tão valorizado por mim, porque na cabeça dele eu dei o melhor. Na minha não, eu não era tão crente assim não. E olha, irmãos, a partir dali mudou o relacionamento comigo. Ele começou a me honrar, porque eu honrei ele, ainda que inconscientemente. Você está me entendendo? Se a gente começasse a aplicar o que a Bíblia diz. Você já parou para pensar nisso? Se a gente começasse a tratar as pessoas com honra,
como a Bíblia fala, tratando os outros como se fossem superiores a nós mesmos. Isso é negar os nossos interesses. Sabe, é você pensar no outro. Quero dizer que Jesus agia dessa forma. Jesus não arrastava multidões porque ele era um cara bonito. Porque lá em Isaías fala que ele não era de boa aparência. Jesus arrastava multidões pela sua atitude, pelas suas palavras de vida, pela sua atitude de vida. Porque ele foi a pessoa que andou nessa terra aqui, que mais negou a si mesmo pelas outras pessoas. É por isso que a sua mensagem chegou até nós hoje aqui. E a Bíblia fala que passarão céus e terra, e essa mensagem não vai ser esquecida. Esse é o caminho que Deus colocou para nós andarmos. Sabe, a gente não devia ter dificuldade em pregar para as pessoas. Você sabe, tem gente que tem pavor de vir para uma igreja porque não vê esse tipo de atitude em nós. Mas é interessante que aquela igreja de Atos, aquelas pessoas que realmente foram chamadas de cristãos, a Bíblia fala que todo o povo, toda a comunidade local olhava para eles com alegria. A Bíblia fala que era uma comunidade alegre, que tinha singeleza de coração, não era ninguém cheio de faculdade, de PhD, e missiologia, e doutorado em divindade. Não, era gente simples. Mas a comunidade olhava para aqueles homens iletrados, homens simples, e ganhava a simpatia deles, porque eram pessoas que expressavam Jesus. Não eram pessoas que estavam buscando os seus interesses, não eram pessoas amargas, pessoas voltadas para si, egoístas. Sabe, nós precisamos viver igual ao nosso mestre. Sabe, se você quer mostrar Jesus na sua vida, pratica isso aqui. Negue-se a si mesmo. Sabe, é o interesse do outro. Ah, pastor, mas se eu fizer isso, não vai sobrar nada para mim, né? Porque se eu começar a viver, deixa eu te falar, é Deus quem te supre. É Deus quem te supre. Sabe, eu estava pensando há um tempo, num ditado que é um ditado do povo, mas para mim tem tanto sentido, que fala assim, aquilo que vem fácil, vai fácil. Sabe por que é difícil a gente contribuir na igreja? Porque não veio fácil. Não é verdade, irmãos. Você ralou demais. Você acordou cedo. 2, 3. Se o cara quiser 4 empregos aqui, ele arruma. Se tiver saúde. Sabe por que não vai fácil? Porque chegou difícil na sua mão. Agora, o dia que você começar a experimentar a provisão de Deus, você não vai ter problema de ser alguém liberal na casa de Deus. Porque foi Deus quem te deu. E Deus pode te dar mais. Sabe, enquanto você achar que é você quem conquista as coisas, realmente vai ser muito difícil você abrir mão, porque você sabe o suor e a dificuldade. Mas deixa eu dizer, o dia que você começar a entender o suprimento de Deus, e Deus começar a te abençoar, você não vai ter problema de abençoar os outros. Você não vai ter problema de ser generoso. Não só na igreja, em qualquer lugar. Em qualquer lugar, irmãos. Sabe, Andressa e eu temos uma coisa com a gente de... eu não julgo quem faz isso, cada um, a fé de cada um, mas a gente não vende as coisas. Então, agora, por exemplo, roupinha de bebê, né, dessas coisas, você usa muito pouco, tem coisa que às vezes a gente nem usou. Comprou e a gente nem chegou de usar, porque a bebê cresce muito rápido. E tem gente que vende. A gente às vezes vê anúncio, Craigslist, o pessoal vende. A gente não, a gente dá. E a gente ganha demais também, né? E aí eu não sei quem que estava falando. Mas eu não ganho nada. Aí ela perguntou, mas você dá? Não. A Bíblia fala semeadura, colheita e semeadura. E se você quer, você tem que semear, você tem que fazer isso. Sabe, então nós precisamos aprender a negar os nossos interesses. Negar aquilo que é o nosso desejo. Não, eu. E tem que prevalecer a minha vontade. E tem que isso, e tem que aquilo. Às vezes eu me sentia envergonhado, acabava o culto, a gente saía ali. E vamos comer todo mundo junto? Vamos, aonde? Aí cada um falava um lugar. Vamos para o Panera, outro vamos para o Chinese, outro vamos para o Longhorn, vamos para o Olive Garden. E ninguém cedia a sua vontade.
E aí ia cada um comer num canto. Eu falei, gente, isso está errado, porque ninguém quer abrir mão da sua vontade. Sabe, Jesus está dando o caminho. Negue-se a si mesmo. Quer ver uma mudança verdadeira na sua vida? Experimenta fazer isso. Te contei o exemplo de uma caneta. Como que mudou a minha vida, como mudou as coisas à minha volta. Eu te desafio a experimentar isso. Na sua casa, no seu trabalho, onde você convive. Experimenta aplicar esse princípio aqui para você vai ver o que vai acontecer. Mas o segundo princípio que Jesus falou, tomar a cruz. Você sabe, tomar a cruz ela tem um significado muito importante para nós. Porque a cruz, ela representa a mortificação completa, a negação, mas representa também aquilo onde alguém que era inocente, alguém que não havia feito nada para estar ali, a Bíblia fala que Jesus Cristo não teve pecado algum, mas ali ele sofreu o pecado de toda a humanidade, de todos nós. Então ali fala de você assumir uma posição de prejuízo. Eu sei que a gente tem pavor dessa palavra, né? Prejuízo. Assumir o dano, sofrer o dano, se humilhar. Você sabe, e na cruz, Jesus Cristo mostrou para nós como é que o diabo seria vencido. Você sabe, eu falei aqui que o diabo, a Bíblia fala que, qual que é o princípio de Lúcifer? Não sendo Deus, quis ser igual a Deus. Ou seja, quer ser aquilo que não é. Esse é o princípio do diabo. Pode pensar que a Bíblia fala que o pecado no mundo é o quê? A concupiscência da carne, né? É o que você olha, é aquilo que você deseja. O que é? É você ter o que você não tem, é querer ser aquilo que você não é. Esse é o princípio de Lúcifer, o princípio do pecado. É o cara que ele olha para outra mulher, não é a mulher que ele tem, mas ele quer aquela, ele quer, é o cara que quer cobiçar aquela coisa, que aquilo que ele não tem. Esse é o princípio de todo pecado. Mas a Bíblia fala também como é que o diabo foi vencido. A Bíblia fala que Jesus Cristo, presta atenção aqui comigo, sendo, quem conhece esse verso, irmãos? Jesus Cristo sendo Deus, não usurpou, não quis ser igual a Deus, porque enquanto ele andou na terra, ele abriu mão da sua glória. No momento de sofrimento, ele podia naquele momento ter chamado os anjos, poderia apenas com uma palavra, você veja, a palavra de Deus criou o mundo, ele podia ter acabado com tudo aquilo, mas ele abriu mão do seu direito de divindade, abriu mão dos atributos de divindade, da sua onipresença, da sua onisciência e da sua onipotência. Então Jesus Cristo sendo, não quis ser igual a, antes veio em carne. Olha só, presta atenção. Faz de conta que você é um inventor. E você inventou um negocinho ali. E aí você se diminui para ir lá ser igual à sua invenção. O Criador, ele se fez criatura. Já é demais isso, irmãos. Ele se fez igual ao homem. E a Bíblia fala que ele vem em semelhança de carne. Carne pecaminosa. Andou entre nós. Irmãos, vocês não sabem o que é isso. Porque Deus, ele estabeleceu que a porta de entrada por esse mundo, qual que é? Nascimento de pai e mãe. Então ele, sendo Deus, teve que esperar 9 meses na barriga de Maria, e nasceu, e era um bebê, ele teve que se submeter às regras que ele havia criado, porque a Bíblia fala que o bom pastor, ele não pula a cerca, mas ele entra pela porta. Ele cumpriu tudo aquilo, ele teve que crescer. A Bíblia fala que aos 7 anos, Jesus Cristo já ia lá na sinagoga ensinar os fariseus, mas ele tinha que se submeter a um casal lá do interior, lá de Nazaré. E se humilhou. E a Bíblia fala que ele se humilhou, e isso não foi suficiente. Não, a humilhação de se tornar homem não foi suficiente. A humilhação de crescer numa família pobre e ignorante não foi suficiente. Mas ele se humilhou a ponto de ser humilhado, cuspido, difamado pelos homens, a sofrer por tudo. E fala que ele se humilhou até a morte. Aquele que é a vida se fez morte. Mas não foi só qualquer morte, não, irmãos. A morte de cruz.
Sabe, hoje é bonito a gente falar de cruz, a gente anda com cruz pendurada, tem cruz aqui, tem cruz em tudo quanto é lugar, mas você sabe o que era a cruz naquele tempo? Era lugar onde bandido era executado. Era como se Jesus Cristo se apresentasse lá na penitenciária para ser executado por uma injeção letal ou na cadeira elétrica, junto com bandidos. Então ele não apenas se humilhou vindo em forma humana, se humilhou passando por todas as coisas que a nossa carne passa, não se humilhou apenas indo morrer, mas ele escolheu a pior morte de todas, a morte de um ladrão, de um bandido. Mas a Bíblia fala que nesse momento ele venceu o diabo. Por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome nos céus e na terra. Você sabe como é que você vence o diabo? É na cruz. Você vence o diabo na cruz. Sabe, as pessoas vêm, pastor, eu estou com uma situação assim, assim, assado. Filho, toma a cruz. Se humilha. É a única maneira de você destronar o diabo. Porque a maneira da gente querer resolver as coisas, não, porque eu tenho meu direito, porque eu isso, porque aquilo, mas você vê, o outro fez aquilo, o outro isso, o outro aquilo. Esse é o jeito do diabo resolver as coisas. Você está fazendo igual ele. Mas a maneira de nós vencermos o mal é na cruz. É se humilhando. Sabe, quando nós negamos a nós mesmos, tomamos a nossa cruz. Quando nós nos humilhamos, eu quero dizer que Cristo se manifesta em nossas vidas. Sabe, isso é algo que mais poderoso pode acontecer na sua vida. Se você decidir se humilhar, experimenta. Aquele lugar onde você foi tão roubado, difamado, lugar onde você foi tão, sabe, mas pastor, fizeram isso comigo, eu era inocente, Jesus Cristo também era inocente. Mas ele decidiu assumir o prejuízo. Eu não vou perdoar, porque eu tenho razão. Jesus Cristo não fez nada para estar naquela cruz, mas ele decidiu perdoar. Sabe, nós somos tão cheios de direito, irmãos, e olha, eu vou dizer uma coisa para você. Ninguém tem tanto direito assim, todo mundo tem um pouquinho de culpa no cartório. Ninguém pode se dizer tão injustiçado assim. Mas Jesus Cristo podia, porque a Bíblia fala que ele não teve pecado. Mas ele decidiu sofrer o dano, decidiu se humilhar. Sabe, irmãos, e essa é a fórmula que Jesus Cristo deu para nós. Se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser trilhar esse caminho, é o caminho que leva à verdadeira vida. O caminho é esse, é negar a si mesmo e é tomar a cruz. E a Bíblia fala assim, e o apóstolo Paulo diz assim, que por amor a ti, nós somos entregues à morte todos os dias. Sabe, a nossa carne precisa ser mortificada todos os dias. Todos os dias você precisa lembrar dessas duas verdades bíblicas. Mas eu garanto para você, que isso aqui é o mais próximo que um ser humano pode fazer para se tornar parecido com Jesus Cristo. Sabe, nós como igreja do Senhor, somos chamados para viver a prática disso aqui. Uma vida de negação de nós mesmos e uma vida crucificada. Talvez você ache que você esteja perdendo sua vida. Pastor, mas eu vou renunciar a mim, Mas a Bíblia fala, aquele que perder a sua vida, achará. Sabe, você vai descobrir a verdadeira vida. A vida que está acima, a vida que é atemporal, a vida que está além das coisas temporais, das coisas desse mundo, mas a vida eterna de Deus. Amém, meus irmãos? Coloque-se de pé, vamos orar ao Senhor.